Bom dia, nós vamos resolver o problema. Calcule a perda de carga entre os pontos A e B. Bom, então nós temos aqui essa tubulação que ela bombeia um fluido de um ponto A até um ponto B. Nós temos aqui uma válvula para o controle da vazão e esse bombeamento é feito por essa bomba que está desenhada aqui nessa posição um pouquinho antes do ponto A. Então, como esse fluido vai ter que traçar esse trajeto do ponto A até o ponto B, passando por uma tubulação, passando por curvas, passando por válvula, vai ocorrer uma perda de carga nesse trajeto, que é uma perda de energia. E essa perda de energia se dá pelo atrito do fluido com as paredes com as quais ele tem contato e também com o atrito das próprias camadas de fluido entre si. Então, essa perda de energia a gente chama de perda de carga. Bom, nós temos aqui os dados da tubulação toda, ou seja, a gente tem o diâmetro da tubulação, que é de 45 centímetros. Como está sendo dado apenas um diâmetro aqui, subentende-se que esse diâmetro é o mesmo para toda a tubulação. Nós temos a viscosidade cinemática do fluido que está sendo bombeado, que é 1,06 vezes 10 a menos 5 metro quadrado por segundo. Temos a vazão da bomba, que é 100 litros por segundo. Temos o comprimento dessas tubulações. Então, o L1 aqui, o comprimento tem 5 metros, o L2 tem 2 metros, o L3 1 metro e o L4 2 metros. Temos os coeficientes de perda de carga singular dessa válvula, o KS da válvula, que vale 10, e temos também os coeficientes de perda de carga singular das curvas, o KS das curvas, que vale 0,9. O material dos tubos é o aço. Então, o aço ele é um material que ele também, como está sendo colocado apenas um material, subentende-se que é o mesmo material para toda a tubulação. Então, primeiramente, vamos pensar numa estratégia para a solução desse problema. Então, uma estratégia que a gente sempre pode utilizar é o cálculo das perdas de carga usando uma parcela de perdas de carga distribuídas ao longo dos trechos retos de tubulação e uma outra parcela de perda de carga singular ou concentrada, que ocorre em elementos específicos da tubulação. Nesse caso aqui a gente tem elementos de perda de carga concentrada, exatamente aqueles elementos da tubulação que não são trechos retos. Então nós temos aqui essa primeira curva, temos a segunda curva e temos a válvula. Então a gente pode raciocinar numa estratégia de solução usando o seguinte raciocínio em termos de equações. Então, a perda de carga total do sistema, que a gente vai chamar de HT, ela vai ser calculada através da soma das perdas de carga distribuídas, todas as perdas de carga distribuídas que acontecem de A para B, mais a somatória de todas as perdas de carga singulares também que acontecem no trecho de A até B. Então, essa somatória vai fornecer para a gente a perda de carga total do sistema. Ora, e como é que a gente calcula a perda de carga distribuída? A gente vai usar a seguinte equação. Então, nós temos aqui esse primeiro trecho de perda de carga distribuída. A gente vai usar, então, a expressão F, que é o coeficiente de perda de carga distribuída, vezes o comprimento, L1, vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo diâmetro hidráulico, vezes 2 vezes a aceleração da gravidade. Então, esse é o primeiro termo de perda de carga distribuída. Nós temos ainda o mesmo termo associado ao comprimento L2, ao comprimento L3 e ao comprimento L4. Então, nós vamos repetir aqui a equação, mas agora aplicada a esses comprimentos. L2, L3 e, finalmente, o L4.
Note que nessa equação a gente colocou o mesmo coeficiente de perda de carga distribuída, ou seja, o mesmo F. Colocamos também o mesmo valor de velocidade. A velocidade aqui é a mesma, a velocidade V. E o mesmo valor de diâmetro hidráulico. O valor do diâmetro hidráulico ser o mesmo é fácil da gente entender. É porque toda tubulação tem o mesmo diâmetro. O fato da velocidade ser a mesma, também a gente pode entender devido ao fato da gente estar transportando aqui um fluido que está na forma líquida. Então, se a gente tem o mesmo diâmetro na tubulação toda e uma vazão apenas em regime permanente, significa então que a velocidade é a mesma em todos os pontos da tubulação. Bom, e depois a gente vai fazer uma simplificação relativa a isso. O coeficiente de perda de carga F ele é o mesmo em toda a tubulação, porque a gente tem o mesmo material de toda a tubulação, então tem a mesma rugosidade e a velocidade é a mesma, que vai levar a gente a ter o mesmo número de Reynolds. Então a gente tem também o mesmo fator F. Agora vamos somar aqui os termos associados às perdas de carga singulares. Então a gente tem o primeiro termo associado com essa curva. Então nós vamos colocar aqui o Ks dessa curva vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2G. Então, é o coeficiente de perda de carga singular dessa curva. Vamos então somar com o coeficiente Ks da válvula vezes a velocidade V ao quadrado sobre 2G, mais o coeficiente K dessa outra curva, então Ks da curva vezes V ao quadrado sobre 2G. Então, nesse caso, a gente percebe que a gente escreveu aqui uma equação com todas as perdas de carga de cada um dos trechos onde a gente vai ter perda de carga distribuída e também em cada uma dos elementos que vão causar perda de carga concentrada. Nesse caso, que a gente tem a mesma velocidade e a aceleração da gravidade também aparece em todos os termos, a gente pode fazer uma simplificação nessas equações. Então, essa simplificação ela vai implicar na gente colocar em evidência alguns termos nessa equação do HT. Por exemplo, o termo 2G e o termo V ao quadrado aparecem em todos os termos dessa equação. Então, a gente pode colocá-los em evidência. E mais, nesses 4 termos aqui iniciais, o F ele é o mesmo em cada um dos termos, assim como o diâmetro hidráulico. E nesses termos aqui da perda de carga singular, a gente tem 2 termos que são iguais, que são associados com a perda de carga das curvas. Então, vamos lá. Primeiramente, para que todo mundo entenda direitinho, a gente vai colocar em evidência, nesses 4 primeiros termos, todos os termos que estão em comum. Então, a gente tem o F, que multiplica L1 mais L2 mais L3 mais L4. E também a gente tem o termo BH. Esse V ao quadrado sobre 2G, a gente vai isolar ele de todos os termos da equação. Então, vamos colocar aqui mais. Aí agora, desses últimos 3 termos, a gente tem 2 vezes o Ks da curva mais o Ks da válvula. Então, a gente tem esses 2 termos somados que multiplicam o termo V ao quadrado sobre 2G, assim como esses primeiros termos aqui da equação, os 4 primeiros termos da equação. Então, essa simplificação a gente pode utilizar para fazer os nossos cálculos. Veja que a gente poderia usar essa equação aqui dessa forma como ela está escrita inicialmente. Também daria o mesmo resultado. Bom, vamos então agora verificar o que a gente possui e o que a gente não possui nessa equação. Então, nós possuímos, primeiramente,
todos os comprimentos. Então vamos marcar aqui L1, L2, L3 e L4. Nós possuímos o diâmetro hidráulico, nós possuímos esses KS, nós possuímos a aceleração da gravidade. Quando ela não é dada, a gente pode calcular, a gente pode considerar a aceleração da gravidade igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, o que a gente não tem dessa equação? A gente não tem o F e a gente não tem o V ao quadrado, que é a velocidade. Mas a velocidade, a gente pode calcular ela com base na equação da vazão volumétrica, porque nós temos a vazão volumétrica, ela vale 100 litros por segundo. Então, a equação que relaciona vazão volumétrica e velocidade é a equação vazão volumétrica é igual a velocidade vezes a área da seção transversal. Como está sendo dado um diâmetro aqui dessa tubulação, essa área da seção transversal é uma área circular. Então, a gente pode escrever que a velocidade é igual a vazão dividido pela área do círculo, que é π sobre 4 vezes o diâmetro hidráulico ao quadrado. Então, nessa equação, a gente tem a vazão e a gente tem o diâmetro hidráulico. Então, a gente pode calcular a velocidade por essa equação e depois substituir na equação aqui de cima. Agora, a única coisa que falta para a gente fazer o cálculo é o valor do F, que é o coeficiente de perda de carga distribuída. E para a gente calcular esse F, a gente vai usar um diagrama de perda de carga, ou diagrama de Moody. Esse diagrama está aqui embaixo, a gente colocou ele aqui para a gente ter como referência. Então, nesse diagrama, a gente tem uma série de informações interessantes. Primeiramente, a gente tem aqui uma tabela com o material que é usado nas tubulações e com um fator, que é um fator K maiúsculo, que está ligado à rugosidade desses materiais. Então, a gente nota que aqui, por exemplo, para o caso do aço, esse K maiúsculo é 4,6 vezes 10 a menos 5 metros. Então, a gente vai marcar aqui que para o diagrama de Moody, o nosso K, que é do aço, ele vale 4,6 vezes 10 a menos 5 metros. Esse é o parâmetro de rugosidade do aço. Então, vamos analisar aqui agora o que a gente pode fazer com esse diagrama. Bom, nosso objetivo com esse diagrama é ler o valor do F, que está aqui nesse lado direito do diagrama. Então, como é que a gente pode fazer isso? Existe mais de uma forma, mas a maneira que a gente vai fazer aqui nesse exercício é calcular o número de Reynolds aqui em cima, localizar o número de Reynolds nessa linha horizontal superior e localizar uma das curvas aqui do coeficiente DH sobre K. Então, cada uma dessas curvas aqui está associada com o número 40, 100, 200, 400, 1000, 2000, 4000, está associada com um valor de DH sobre K. Então, primeiramente, a gente tem aqui o DH sobre K igual a 20, e conforme a gente vai descendo aqui nas curvas, a gente vai aumentando essa relação DH sobre K. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai localizar o nosso número de Reynolds, que está acontecendo no escoamento. A gente vai localizar a nossa curva de DH sobre K e vamos cruzar essas duas informações no gráfico para ler o valor do F. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para as equações. Então, a gente vai precisar calcular a relação DH sobre K. Então, o diâmetro hidráulico nós temos. O K a gente leu lá naquela tabela do gráfico. Então, a gente pode calcular essa razão DH sobre K. O número de Reynolds a gente calcula através da seguinte equação. É a velocidade do escoamento vezes o diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade cinemática. Então, a gente tem a velocidade, que a gente já calculou aqui antes. A gente tem o diâmetro hidráulico, que é dado do problema. E a gente tem também a viscosidade cinemática, que é dada do problema. Então, a gente, de posse dessas duas informações, DH sobre K e do número de Reynolds, a gente vai poder ler, a partir do gráfico, o valor de F. Tá? Então, vamos colocar aqui, ler a partir do gráfico.
Então, com isso, a gente tem já todos os elementos para fazer o cálculo dessa perda de carga. Então, vamos marcar aqui que a gente já tem como calcular esse F. Então, a gente completou aqui a estratégia de solução desse problema. Agora vamos fazer os cálculos. Bom, a gente pode começar pela própria definição do F, para a gente calcular esse F. Para isso, a gente vai precisar do dH sobre K e do número de Reynolds. Então, vamos lá. Vamos agora fazer o processo de cálculo. Então, primeiramente, a razão dH sobre K, nesse caso, a gente vai escrever então assim. Nosso diâmetro hidráulico, ele é dado do problema e ele vale 45 centímetros. Então, no caso, a seção circular, o diâmetro hidráulico é igual ao próprio diâmetro da tubulação. Quando a gente transforma para metro, a gente fica com o valor 0,45 metros. O K, ele vale 4,6 vezes 10 a menos 5 metros. Então, quando a gente faz esse cálculo, usando a calculadora científica, a gente chega até o valor de aproximadamente 9.783. Bom, o número de Reynolds agora. Então, a gente vai calcular o número de Reynolds fazendo o cálculo da velocidade vezes o diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade cinemática. Então, o diâmetro hidráulico nós temos, ele vale 0,45 metros. A viscosidade cinemática vale 1,06 vezes 10 a menos 5 metro ao quadrado por segundo. E a velocidade a gente pode calcular usando a expressão vazão dividido pela área. Então, vamos fazer isso aqui embaixo. Então, a nossa velocidade ela vai ser calculada através da vazão, que é 100 litros por segundo. Ou seja, a gente tem que transformar 100 litros por segundo é igual a 100 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por segundo. Então, a gente vai usar o sistema internacional, SI. Então, de litro por segundo, a gente está transformando para metro cúbico por segundo. Então, como em cada metro cúbico tem 1.000 litros, isso quer dizer que em cada litro tem 1 sobre 1.000 metros cúbicos, ou seja, 10 a menos 3 metros cúbicos, dividido por π sobre 4, vezes o diâmetro, 0,45 metros ao quadrado. Então, quando você faz esse cálculo, usando a sua calculadora científica, você obtém aproximadamente o valor de 0,628 metros por segundo. Então, é esse o valor que a gente vai colocar aqui na velocidade para o cálculo do número de Reynolds. Quando você calcula o número de Reynolds usando agora essa expressão, você obtém aproximadamente o valor de 2,66 vezes 10 à quarta. Então, esse é o valor do número de Reynolds que você obtém com esse cálculo. Bom, agora a gente tem já esses dois valores, número de Reynolds e de dH sobre K. Então, o nosso dH sobre K é 9.783. Quando a gente vai para o gráfico, a gente nota que as curvas de dH sobre K começam com 20, depois 40, depois 100, depois 200, 400, 1.000, 2.000, 4.000 e assim por diante. A curva que está mais próxima do nosso valor é a curva de 10.000. Então, o nosso dH sobre K, a gente vai considerar ele aproximadamente igual a 10.000, porque a gente está muito próximo dessa curva de 10.000. Se a gente estiver com qualquer valor intermediário, por exemplo, entre 4.000 e 10.000 aqui no gráfico, a gente vai ter que traçar aqui uma linha auxiliar entre esses dois valores, né, de acordo com o valor que a gente calculou. Nesse caso, então, a gente vai usar essa curva de dH sobre K igual a 10.000. E o nosso número de Reynolds, ele vale 2,66 vezes 10 à quarta. Então, quando a gente olha aqui o gráfico, a gente tem 10 ao cubo, 10 à quarta, 10 à quinta e 10 à sexta.
Então, nosso número é 2,66 vezes 10 à quarta. Então, isso quer dizer que a gente está aqui. A gente tem que passar do 10 à quarta e a gente tem que passar do 2. Então, a gente tem aqui 2, 3, esse nosso 2,66, ele vai ficar mais ou menos aqui assim. Então, quando a gente baixa essa linha a partir do nosso número de Reynolds que a gente calculou, seguindo aqui a inclinação das outras linhas do número de Reynolds, até a gente cruzar a nossa curva do dH sobre K igual a 10.000. Então, quando essas duas curvas se tocam, a gente tem um valor que é muito próximo desse valor aqui, dessa reta horizontal. Então, a gente puxa essa reta horizontal e a gente verifica que ela vai tocar o eixo lateral aqui vertical exatamente na posição 0,025. Então, vai ser esse o valor do f que a gente vai considerar nos nossos cálculos. Então, essa combinação desses dois resultados, dH sobre K e do número de Reynolds, fornecem para a gente um valor de f que é igual a 0,025. Então, vai ser esse o valor do f que a gente vai usar nos cálculos. Bom, com isso, a gente pode, então, logo usar a nossa equação para o cálculo da perda de carga total. Vamos, então, montar a equação para depois fazer o cálculo. Então, a gente tem o HT, que vai ser igual a 0,025, que é o nosso f, vezes a somatória desses comprimentos todos. Então, a gente tem aí 5 mais 2 mais 1 mais 2. Pronto. Então, aqui estão os comprimentos somados. Depois a gente divide isso aqui pelo diâmetro hidráulico, ou seja, divide por 0,45 metros, mais 2 vezes o K das curvas, que é 0,9, mais o K da válvula, que é 10. E isso aqui tudo a gente vai multiplicar pela velocidade ao quadrado, que é 0,628 ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Como não é dada, a gente vai adotar esse valor. Então, quando você faz esse cálculo usando sua calculadora científica, e você tem que prestar bastante atenção nessa equação para você não cometer nenhum erro quando você estiver fazendo a entrada desses dados na calculadora, né, montar direitinho a equação na calculadora, vamos aqui colocar como é que a gente poderia fazer isso na calculadora de uma só vez, tá? Vamos montar aqui essa equação. Como que a gente poderia fazer na calculadora? Vamos fazer isso antes da gente fazer o cálculo e colocar o resultado final. Pode ser que alguém tenha dúvida nesse processo. Então, na calculadora, a gente tem que primeiro colocar esse termo aqui. Então, a gente vai abrir um parêntese, porque todo esse termo vai me explicar o v ao quadrado sobre 2g. Então, temos que abrir um parêntese no início aqui do termo e fechar aqui. Então, na calculadora, a gente vai fazer 0,025 vezes esse termo aqui. A gente pode somar para diminuir o tamanho da equação na calculadora. Então, 5 mais 2 mais 1 mais 2 é 10. Então, vezes 10. Tudo isso daqui, essa multiplicação, a gente vai dividir por 0,45. Como só tem um número aqui no denominador, não precisa a gente colocar parênteses. Então, a gente vai colocar dividido por 0,45. Mas, isso aqui a gente também pode fazer de cabeça. 2 vezes 0,9 vai dar 1,8. Mais 10 vai ficar 11,8. Então, tudo isso ajuda a gente a simplificar um pouco a equação para a gente entrar na calculadora. Vamos fechar aqui esse parênteses. Então, a gente completou esse termo aqui. Vamos agora colocar multiplicado pela, abre parênteses, velocidade ao quadrado. Então, 0,628
ao quadrado, eleva ao quadrado na calculadora, apertando x ao quadrado. Nem seria obrigatório ter esse parêntese aqui, mas a gente está colocando ele para ficar mais claro. Dividido por. Agora, como a gente tem dois termos aqui no denominador, a gente tem que colocar um parêntese. 2 vezes 9,81. E fecha o parêntese. Pronto. Então, fazendo esse procedimento, a gente vai chegar no cálculo correto do valor. Então, quando você faz esses cálculos usando a sua calculadora, você obtém o valor de aproximadamente 0,248 metros. Então, esse é o valor da perda de carga que vai ocorrer no fluido quando ele for transferido do ponto A para o ponto B desse circuito. Então, veja só que a gente fez esse cálculo com bastante calma, com bastante tranquilidade, e esse é um processo que ele funciona muito bem quando você conhece as características da tubulação. Então, aqui a gente conhecia todas as características da tubulação, conhecia a vazão dela. Então, a gente calculou a perda de carga através desse processo. E cabe a gente comentar agora, nesse momento, que para a gente fazer esse tipo de cálculo corretamente, a gente tem que ser bastante organizado no cálculo e a gente tem que realmente, primeiramente, procurar somar cada uma das perdas de carga que acontecem. Depois, se for necessário, a gente simplifica um pouquinho a equação e aí organiza o que a gente tem e o que a gente não tem de informação para fazer os cálculos. Lembrando que essas equações aqui, elas envolvem muitos cálculos que podem ser eventualmente fontes de erros se você montar as equações errado na calculadora. Então você tem que fazer com bastante calma todos esses cálculos. Então é isso. Eu desejo para você sucesso na solução dos outros exercícios. Até logo!